Amém, irmãos, graça e paz. Vou pedir para colocar aqui o nosso tema, para a gente acompanhar, um tema que me foi confirmado muito durante a semana, que é você não pode parar. Esse é o tema dessa noite, você não pode parar. Amém? Mas não posso parar com o quê? O que eu não posso parar? Né? Tem tanta coisa que a gente começa, para, mas tem uma coisa que não pode parar, que é a nossa vida com Deus, a nossa caminhada com Deus, com o Senhor. A nossa caminhada com o Senhor, ela é um presente. Ela é um verdadeiro presente. Estar com o Senhor, ter intimidade com Ele, ter tempo com Ele de qualidade. Aqui na terra ainda, a gente não está falando do céu ainda. No céu a gente vai ter muito tempo com o Senhor. Mas aqui na terra parece que nem todo mundo tira um tempo de fato para estar com Deus e ter intimidade com Ele. Isso porque muitas vezes pode parecer algo duro, né? Ter tempo com Deus, intimidade com Deus, requer negar a nós mesmos. Negar vícios, negar vontades, negar hobbies, negar coisas que não condizem com a palavra, não condizem com a vida de um cristão. Então, muitas vezes, isso pode parecer duro, sim. Então, é por isso que nós não podemos parar, nós temos que, de fato, morrer e nascer de novo. Mas nascer para Cristo, ter um novo nascimento, que importa-vos nascer de novo. Amém, irmãos? Amém. Mudar uma coisa ou outra não é nascer de novo. Não é. Quando nós falamos de ser fiel em todas as coisas, a gente associa muito a parte financeira, que é também. Mas é ser fiel em todas as coisas, é no nosso dia a dia, é naquela confraternização que nós vamos e vamos nos abster do que não convém da parte do Espírito Santo. É mudar hábitos, é mudar tudo na nossa vida para que de fato nós possamos falar que nós nascemos de novo. Porque tem muita gente falando que nasceu de novo, mas continua com a vida do mundo, continua com costumes do mundo, continua com coisas que não provêm do Espírito. E nessa caminhada com Deus tem só uma coisa que a gente não pode fazer. Qual será? Que é uma coisa que a gente não pode fazer? A gente não pode errar? Não pode pecar? Não pode, né? Mas acaba acontecendo. Né? Nós estamos buscando o aperfeiçoamento, estamos buscando em Cristo a cada dia mais a santidade, nos aperfeiçoar. Mas pode ser que acabe acontecendo, não é verdade? Para isso nós temos um sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, que nos limpa e purifica. Nós temos isso. Então não estamos falando disso aqui. Nós estamos falando sobre não parar. A única coisa que não pode acontecer em hipótese alguma é parar. E o primeiro texto que eu queria ler é Lucas 9, 62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Parece dura essa palavra, né? Mas é mesmo. E tem que ser. Porque aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. É melhor uma palavra dura, que leva aos céus, do que uma palavra que amacia o nosso ego e leva direto para o inferno. Nós devemos ter noção da palavra. Depois que nós colocamos a mão no arado, ou seja, que nós começamos a nossa jornada com Deus, a gente não pode olhar para trás. A gente não está mais lá, a gente já está à frente, a gente está se aperfeiçoando. O nosso futuro não está lá mais. Agora nós seguimos apontados para o céu, amém? Apontados para Jesus. Nós seguimos nesse caminho agora. Aquele que olha para trás, ele já está regredindo. Na vida cristã, a gente não precisa regredir necessariamente para regredir. Se você parar, você já está regredindo. A partir do momento que você para, você já está regredindo. Isso não pode acontecer. A vida cristã, ela é algo muito sério. E tem gente brincando por aí, brincando com isso, de ir e voltar, de olhar para trás, de ter saudade de coisas do mundo. Então importa-vos nascer de novo, porque isso ainda não aconteceu. Vamos ler Mateus 4, do 1 ao 4, e o 11 depois. Aqui eu separei uma história onde Jesus é tentado no deserto. Vamos à leitura. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Próximo. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus, irmãos. Próximo. Assim, já pulei para o final, para a gente não ler todo o texto, que não é o objetivo. O diabo o deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Olha que maravilha. Então, Jesus ali, ele resistiu à tentação do diabo, e no final o diabo deixou. Por isso que a gente fala, resistir ao demônio e ele fugirá. E os anjos vieram e o serviram.
Então, o mal tenta a todo custo nos parar. Olha para o irmão que está do seu lado, pode fazer isso, e fala assim, o mal quer te parar. O mal quer te parar. Sabe o que o mal quer? O mal quer que você olhe para trás. Porque a partir do momento que você olha para trás, você tirou os olhos de Jesus. Você tirou os olhos do alvo. O diabo quer que você repare em coisas pequenas, no estilo do louvor, na cadeira que poderia ser melhor. Na hora que começa a palavra, você vai, toma água, vai no banheiro. Poderia ter feito antes, mas escolheu a hora da palavra para isso. É nesse momento que você perde o foco da palavra, perde o foco do que Deus tinha para você nessa noite. Assim como a Laís colocou aqui, Deus ele tem tudo planejado. E Ele tem uma bênção para todo mundo nessa noite. Aí cabe a nós tomar posse disso, ir atrás disso e ter o que Deus tem para nós nessa noite. Defeitos tem em todo lugar, mas o diabo quer tirar a nossa atenção disso tudo. O diabo ele tentou aqui com Jesus, mas ele também tentou com Daniel na cova dos leões. Ele tentou com Davi 2 vezes, primeiro com Golias, depois em 2 Samuel com o adultério. Ali, ele não estava em combate. Ele não estava ali no momento de guerra. Foi no terraço do palácio que Davi caiu e desagradou o Senhor. Não estava em combate. Ele desagradou o Senhor ali naquele momento. Mas uma coisa importante, sabe o que é? Que independente desse erro, a história de Davi não terminava ali. Por quê? Porque ele não parou. A partir do momento que nós cometemos um pecado, cometemos algum erro e paramos naquilo, ali acabou. Mas ali Davi ele não parou, ele continuou tendo uma vida com o Senhor, buscando um coração de carne, muito antes de Jesus vir à terra. Ele já estava buscando isso, o Espírito já tinha revelado isso para ele. Então, o que eu quero trazer nessa noite é não parar. A gente não está falando aqui de já ser santo, mas estamos falando sim de buscar a santificação. Porque existem pessoas que usam como desculpa, santo é só Jesus, né? Está errado, está errado. Nós estamos aqui buscando a santificação a cada dia, até o dia que Jesus voltar. Glória a Deus, irmãos. Quero ler João 3:7. Que é o que eu já tenho falado desde o início. Eu quero que esteja bem claro na cabeça de todo mundo. Não te admires de eu te dizer isso, importa-vos nascer de novo. E não tem problema nenhum você ter 20 anos dentro da igreja, ter 30 anos dentro da igreja. O pior é você nunca acordar. Então importa-vos nascer de novo. Que todos nós coloquemos a mão na consciência. Eu de fato nasci de novo? Porque se você de fato nasceu de novo, isso não vai te ofender, isso vai reafirmar a sua fé. Agora, se você de fato não nasceu de novo, então importa-vos nascer de novo. Entre tantos outros casos, o inimigo ele não tem o poder de nos parar. Mesmo sentindo dor, enfrentando lutas, que a gente enfrenta muitas lutas, passando por dificuldades, a gente não pode deixar nada parar a gente. A gente tem que vencer a dor. O vencedor é quem vence a dor. Em Cristo nós somos mais do que vitoriosos e a gente fala isso muito aqui e nós vamos falar quantas outras vezes forem necessárias. Nós somos mais do que vitoriosos. O que é ser mais do que vitorioso? É ter certeza da vitória antes de ir para a batalha. E só Cristo nos proporciona isso. Nós sempre vamos repetir isso, porque é importante estar atento a isso. Tem gente com medo dos desafios, com medo das coisas. Em Cristo você já venceu, irmão. Vamos acordar um pouquinho, a palavra está aqui, toma posse. Tem gente pedindo coisa que Jesus já deu, já está revelado, está na palavra. Pega a sua Bíblia e toma posse. Porque já está lá. Tem coisa que já está lá. Tem muita coisa lá e as pessoas estão pedindo em vão, pedindo repetido. Toma posse, as promessas já estão lá. Já está tudo lá. Essa situação que você está enfrentando, essa dor, essa luta, esses problemas que acontecem no trabalho, pode ser no seu ministério de repente. Tudo isso você já tem a vitória em Cristo Jesus. A vitória já está garantida, tenha fé. Tem gente que vê, tem gente que não vê as coisas com a visão de Deus, sabia? Tem gente que vê as coisas com a visão do diabo. Eva, por exemplo, ela estava no paraíso. Ali, ela caiu na tentação da serpente, ela começou a não ver mais Deus com a visão de Deus, mas com a visão do diabo. Ela achava que Deus estava escondendo alguma coisa dela. E por isso ela não podia do fruto do conhecimento, do bem e do mal. Ela achou que Deus estava escondendo algo dela. Quando não era isso. Mas o diabo conseguiu inverter a visão dela. E ali ela começou a ver Deus da forma negativa da coisa. Então tem gente que vê toda a luta e coloca a culpa em Deus. Tudo é problema.
deixa de crer nas promessas de Deus. Por exemplo, uma coisa que me irrita profundamente. Profundamente, eu vou até tomar uma água. A partir do momento que eu escuto alguém falando de igreja pequena, isso me irrita muito. Não diga isso nunca. E se você ouvir alguém falando, repreenda. Porque o poder de Deus não é pequeno. O poder de Deus é grande aonde ele se manifesta. Se tem algum banco vazio aqui hoje, não fica falando que a igreja é pequena. Profetiza que os perdidos vão sentar aí um dia. Profetiza que vão ter pessoas que vão ser encontradas aí. Porque tem gente vendo as coisas caóticas do demônio. Só vê coisas ruins, coisas negativas. Pelo contrário, veja pela ótica de Deus. Veja que tem perdidos lá fora e que você pode ser usado para alcançar. Não ora para o pastor ir atrás de todo mundo. Faça você. Deus quer te usar. Ele quer que você seja instrumento também. Tem gente orando muito para que alguém faça alguma coisa. Deus já te colocou na brecha. Faça você. Nós não estamos aqui para não fazer nada. Nós não estamos para esquentar banco. E o esquentar banco que eu digo, irmãos, é aquele que não quer compromisso com Deus, que não quer compromisso com o Evangelho. Esse é o esquenta banco. Nós não estamos falando de pessoas que querem se encontrar, que querem se achar dentro do seu chamado. Não é isso. Mas é aquele que está tranquilo, ele está confortável no último banquinho da fileira. É isso que Deus não nos chama para fazer. Jesus, ele enxergou cestos de pães e peixes cheios. A partir de quantos? De 5 pães e 2 peixes. Essa é a visão de Deus. Enxergar o que não está ali fisicamente ainda, mas pela fé nós conseguimos enxergar. Pela fé nós conseguimos ver o milagre. Ver ainda essa igreja aqui pequena. Ver aqui, né, a gente derrubando a parede, pegando um ponto, outro ponto, enchendo mais. Isso é o que Deus quer para nós. Que nós tenhamos a visão do Senhor, que nada pare, que nós possamos vencer a dor, vencer a traição muitas vezes, vencer as dificuldades, mas crendo que nós já somos mais do que vencedores. E outra coisa, que nós precisamos parar, é de falar que a gente não aguenta mais. Não tem coitadinho, coitadinha aqui. Não tem isso. Quando Deus chamou Moisés, lá atrás, e Moisés falou, eu sou gago. O que Deus respondeu? Gago? Gago não dá. Se fosse outro problema, eu acho que eu conseguia resolver, mas gago não dá. Foi isso que Deus respondeu? Lógico que não. Porque Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. É isso que ele faz. Se você acha que você não tem habilidade com a palavra, que você não serve para coisa determinada, não é você que define isso. Seja o escolhido de Deus e ele vai te capacitar. Ele vai colocar os talentos necessários. O Espírito Santo distribui os talentos. Não sejamos covardes. O Espírito Santo, Deus não nos deu o espírito de covardia, Ele deu o espírito de coragem. Nós estamos aqui para servir o Senhor. Eu quero ler João 11:40. Jesus disse, não lhe falei que se você crer, verá a glória de Deus? Jesus está falando isso para nós nessa noite. Que se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus. Que a gente não se compare uns com os outros. Porque Deus trabalha de uma forma individual nas nossas vidas. Não tente entender a forma como Deus está trabalhando na sua vida. Creia que Ele está trabalhando. É isso que importa. Creia que Ele está trabalhando, mas não tente entender como. Ele trabalha. Tem pessoas que podem vir aqui a primeira vez e Deus pode ser que atenda a ela. Pode ser que ela seja atendida no primeiro dia, pode ser que outras não. Pode ser que outras pessoas precisam de um processo. O que não pode é a gente desistir nesse processo. Parar de olhar para Deus, parar de olhar para Jesus, desistir da luta. Nós já falamos no começo, quem olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então, se você está passando por um processo, por uma luta, siga firme, não desista. Porque aquele que desiste e olha para trás não é apto para o reino de Deus. É o que a palavra nos diz, é o que a palavra me martelou a semana inteira. Deus, Ele permite que esse processo, se Deus está permitindo que esse processo, que essa luta seja difícil, que essas aflições sejam difíceis, que seja dura, se está demorando aos seus olhos, é porque é coisa grande para você. Porque Deus tem muito para nós. Se está difícil é porque Ele está preparando o terreno, porque tem coisa boa para você, tem bênção para você. Depois do deserto, vem a bênção, irmãos. E cada um tem o deserto que precisa passar. Tem uns que tem um deserto que precisa passar um pouquinho mais do que outros.
É o processo que Deus vai lapidar. Eu ouvi uma frase uma vez que o deserto é a escola do Senhor. Muitas coisas a gente aprende em tempos bons, sim, mas a maioria a gente aprende com dificuldade. E é isso que a gente precisa muitas vezes. Parar de pedir só tempo bom e pedir a dificuldade também. A luta, porque a luta vai nos fortalecer, a luta vai nos fazer crescer e aprender muita coisa. E Deus não permite que nós passemos por provação maior do que possamos aguentar. Se nós estamos passando por essa provação, é porque Ele sabe que você aguenta. E aí nós voltamos um pouquinho, que nós somos mais do que vencedores. Nós já temos a certeza dessa vitória. Todas as vezes que você for para o tudo ou nada, para aquele momento de decisão, decisivo na sua vida, coloca o pé que Deus vai colocar o chão. Creia nisso. Creia, porque Ele vai colocar. Deus vai colocar o chão. Se você for crer, de fato, porque Deus trabalha com quem crê. Deus trabalha com quem tem fé. Com quem tem fé, não vê milagre. Desculpa, mas não vê. Tem que ter fé. Aquele ladrão na cruz, no último momento, ele teve fé e o outro estava zombando. Jesus disse que ainda hoje estaria no reino de Deus. Aquilo é fé, no último momento. Ele passou ali nem batizado foi, mas ele tinha fé. É o que importa, é a fé. Deus trabalha com quem tem fé. Vocês acham que Deus não sabe a luta que você está passando? Não sabe as dificuldades no relacionamento que você está tendo? Não sabe as dificuldades, a dor? Vocês acham que Jesus não sabe o que você está passando? Ele sabe de todas as coisas. Parece que é difícil para o homem natural tirar os olhos do problema e colocar em Jesus. As pessoas gostam de focar no problema. E se a gente for focar, a gente não vai conseguir passar por isso. A gente tem que focar em Jesus, que é quem alivia no dia da angústia. O jugo dele é suave. Se nós focarmos só no problema, a gente não consegue passar por isso. A gente não vai conseguir passar por isso. A conta nunca vai fechar do nosso financeiro. A conta não fecha. Os problemas que nós temos que solucionar não serão solucionados, porque a gente só está olhando para o problema. E quando nós olhamos para Jesus, é que nós achamos a solução, irmãos. É nele que está a solução de todas as coisas. Ele, nós devemos deixar no altar dele, porque nós mesmos não conseguimos resolver nada. A gente não vai resolver nada. Se você ficar preso nisso, você não vai aguentar. Não tem uma experiência de uma pessoa que creu mesmo, que creu de fato, obedeceu a Deus de olhos fechados, que não experimentou a multiplicação, uma providência, um milagre. Não existe essa pessoa. Se você creu mesmo, Deus vai te responder. No momento certo dele responder, não no nosso momento. Porque o nosso momento é falho. Muitas coisas que, se tivessem acontecido no nosso momento, teriam sido mais uma maldição do que uma bênção. Deus é tão sábio que Ele nos entrega o que nós precisamos na hora certa e não na hora que a gente pede. Não duvide do poder de Deus, é Ele que permite a nossa caminhada. Ele que permite essa caminhada. Eu queria ler Provérbios 3, 5, 7. Esse texto ele tem aparecido muito nas últimas semanas. Tanto nos dízimos, quanto na ministração do pastor da semana passada. Eu creio que o Espírito de Deus ainda tem mais para falar com nós, com esse texto. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Esse texto a gente tem lido nas últimas semanas e tem mais para nós. Confiar no Senhor de todo o coração. Será que a gente está confiando de todo o coração mesmo? Ou a gente está confiando só naquilo que no fundo a gente tem uma segurança que já está tudo certo, está tudo tranquilo. Aquilo que a gente não tem controle, a gente ainda não está confiando. A nossa caminhada ela só prossegue a partir do momento que é de todo o coração, com toda a fé. Só assim eu vou ter certeza daquela vitória que eu falei. Só assim eu vou ser mais que vencedor e vou ter certeza da vitória. Pelo nosso próprio entendimento, nós não seríamos fiéis ao Senhor financeiramente. Nós não seríamos fiéis ao Senhor no trabalho ministerial que Ele nos deu, em cuidar de pessoas, nós iríamos desistir. Nós iríamos desistir de tantas coisas, se a gente confiar no nosso entendimento é falho. Um coração enganoso. O mundo fala, para a gente fazer o que o coração acha certo, não faça. Faça o que a palavra diz que é certo. O nosso coração é enganoso. E ele vai enganar você. Se você seguir o seu coração, você vai ser enganado. E aí a bênção vira maldição. Infelizmente, essa é a verdade. O nosso entendimento é falho. O texto diz, não pense que você é sábio. Sabe quem é sábio? Nosso Deus é sábio. Se a palavra te direciona para uma coisa que você está querendo ir ao oposto, não vai para o seu caminho.
Vai para o caminho que a palavra está direcionando, porque Deus é sábio. Ele sabe de todas as coisas. 2 Samuel 5,19 mostra o quanto é bom consultar ao Senhor, o quanto é bom falar com o Senhor, perguntar para o Senhor. Pode colocar, 2 Samuel. Voltando em Davi, né? Aí Davi perguntou a Deus: o Senhor, devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? A gente pode estar se perguntando aqui hoje se Deus vai nos dar a vitória, não é verdade? A gente pode estar passando por alguma situação, alguma dificuldade. Senhor, o Senhor vai me dar a vitória? E o que o Senhor diz? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Nós somos mais do que vitoriosos. Vou dizer novamente, Deus está falando, vai, continua. A vitória é garantida, continue. Não pare, porque se você parar, não tem mais como. Toda a bênção vira maldição. E para encerrar, eu queria ler 2 textos, João 16, 33 e Mateus 28, 20. E ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês, e lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Aqui, Jesus está nos falando que Ele vai estar conosco o tempo todo. Olha que gostoso, olha que maravilha. Toda essa luta, toda essa aflição não é sozinho. A gente não enfrenta sozinho, por isso que a gente tem que confiar de todo o coração e não ser sábio, porque não depende da gente, não é na nossa força, é na força do Senhor. Lá em Romanos, diz que a vingança pertence ao Senhor, tudo depende ao Senhor. Não devemos fazer nada se Ele não nos ordenar a fazer, nem sair de onde a gente está, sabia? Eu quero sair da minha célula, quero sair da igreja, quero sair da cidade, quero sair de onde for. Se Deus não mandou sair, não saia. Porque ali onde você está, você vai ser abençoado. Deus não tem problema com o lugar. Eva perdeu no paraíso. Jesus venceu no deserto. José venceu no deserto. Deus não tem problema com o lugar onde você está. Se for para você estar ali, você vai florescer ali. No deserto mesmo você floresce. Agora, se for pelo seu entendimento, você vai botar os pés pelas mãos. Vai dar tudo errado. Porque a gente não ouviu a Deus. Da onde nós sairmos, nós temos que consultar a Deus. Eu deveria estar saindo? A tua palavra diz o quê? É a minha vontade? É a vontade do humano natural, do homem natural? Ou é a vontade de Deus? Se for a vontade de Deus, vai gerar paz. Não vai gerar contenda. Independente do que seja. Que seja até mesmo para sair da igreja. Se for da vontade de Deus, vai gerar paz em todos. Agora, o que acontece normalmente não é isso. O que acontece normalmente é que gera contenda, gera tristeza, gera uma série de coisas que não provém de Deus. Porque não é essa a vontade de Deus. E a gente quer confiar no nosso entendimento, quer achar que a gente sabe o que é melhor para nós. Por isso nós devemos largar tudo nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E João 16, 33 agora. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Vocês estão em paz com o Senhor? Vocês têm a paz de Deus? Aquela, não é qualquer paz, né? Não é uma paz normal, é a paz que excede o entendimento. É aquela paz que só o Espírito Santo, só Jesus nos traz. Neste mundo vocês terão aflições. Ué, mas não era só bênção? Eu não ia para a igreja para ganhar uns 5 carros diferentes? Não é isso. Esse evangelho é mentiroso. E ele conduz para o inferno. Ele não conduz para a vida eterna. Nesse mundo nós vamos ter aflições. Contudo, tenham coragem, pois eu venci o mundo. Olha só que maravilha! Glória a Deus! Glória a Deus! Jesus venceu o mundo, irmãos. Olha que coisa linda. O último versículo disse que Ele vai estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Que maravilha! A palavra ela é perfeita por si só. O Senhor é glorioso. A jornada ela não é fácil. Mas olha o que está escrito ali. Jesus nunca disse que seria fácil. Nunca disse que seria fácil. Mas eu falo para vocês que muito melhor do que não ter luta, muito melhor do que não ter aflição, do que não ter problemas, do que não ter dores, muito melhor é ter a presença do Pai conosco. Muito melhor é ter a presença de Jesus. A presença de Jesus é mais valiosa do que o ouro, do que a prata, é melhor do que a vida. Ela é melhor do que tudo. Ela é tudo. Sem a presença do Senhor não valeria a pena um dia nessa terra. Não valeria a pena um dia nessa terra. Por isso que nós não podemos parar, não pare. Se você quer parar com alguma coisa,
Não para. Busca o Senhor. O que Ele está falando no seu coração? Você está ouvindo a sua voz interior, a sua própria consciência que cede a vontades humanas, ou você está ouvindo a Deus? O que você está ouvindo? É muito importante saber o que a gente está ouvindo. Hoje em dia, com a internet, a gente vê ministrações, cortes, assim, 30 segundos. Parece que a pessoa é uma bênção. Olha que palavra poderosa, que auditório cheio. Mas se você for olhar a fundo, quem é essa pessoa? Qual é a vida dela? Tem gente ficando idolatrando pastores na internet por videozinhos de 30 segundos. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Esse pastor que você, muitas vezes, admira muito na internet, que você admira mais do que os seus pastores locais, eles não vão cuidar de você. Eles não vão cuidar. Parece óbvio, mas a gente tem que falar o óbvio, né? Parece óbvio. Mas tem gente que só importa o que o pastor da internet fala. O que os pastores locais falam não importa. Esses pastores da internet não vão cuidar de vocês. Eles não vão. Eles nem sabem que vocês existem. Os seus pastores locais, que são os que choram por vocês em oração, são os que dedicam a vida, o tempo, que se importam. Devemos honrar mais a vida dos nossos pastores. Devemos honrar mais, porque eu garanto que ninguém aqui sabe o todo que eles se dedicam. É mais do que a gente vê. É muito mais do que a gente vê. Vamos parar um pouco com esse negócio. A internet é boa, tem palavras legais. Maravilha, eu também vejo. Edifica mesmo. Mas o número 1 é a comunidade local. Essa é a comunidade que vai cuidar de você no dia que você precisar. No dia que você precisar ligar, correndo, meia-noite, para algum irmão, vai ser da comunidade local. A gente não vai ligar para esses pastores famosos aí. Não vai. E por mais que você ainda conseguisse o telefone em algum lugar, ele não te atenderia. Não atenderia. Infelizmente. Então, eu queria fazer uma brincadeira, né? Vamos olhar para o lado de novo. Olha para o lado, todo mundo. Olha para o seu irmão que está do lado. Você está vendo o quê, irmãos? Vocês estão vendo, irmãos queridos? Maravilha. Sabe o que vocês têm que ver, irmãos? Sabe o que a gente tem que ver? Que a vida do nosso irmão tem que expressar a presença de Cristo, tem que expressar a Cristo. É isso que tem que ser. Esse é um corpo, é uma comunidade. A gente tem que olhar para o nosso irmão e ver a Cristo, expressar o caráter dele. Olha que gostoso. É aí que é família. É aí que é família. Todo mundo é diferente, todo mundo tem um jeito diferente. Mas vocês já viram como Deus é maravilhoso? No nosso mundo, é difícil você colocar pessoas diferentes juntas para concordarem com uma ideia, não é? No geral, não estou falando da igreja. É difícil, as pessoas discordam. Mas o Espírito Santo é tão maravilhoso que ele nos convence de Jesus. Nós conseguimos aqui ter não sei quantas pessoas que pensam completamente diferente uma das outras. Mas todo mundo prossegue para o alvo, apontado para o céu, apontado para Jesus. É isso, só o Espírito Santo consegue fazer a gente viver em unidade. Porque por nós mesmos, a gente iria todo mundo discutir em 2 dias e ir embora. Mas é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos coloca junto, que ensina até mesmo a orar, está lá em Romanos, que o Espírito Santo nos ensina a orar. Ele também nos ensina a amar uns aos outros, ensina a ter amor verdadeiro pelos irmãos, a não olhar as falhas dos irmãos. Só o Espírito Santo faz isso. Então, o mais valioso do que tudo é a presença do nosso Senhor. E eu queria convidar alguém que sentir no seu coração, que quer ser mais usado nos caminhos do Senhor, que quer começar essa caminhada para vir aqui à frente, e aquele que já está caminhando, aquele que já está nessa caminhada, mas que precisa de um renovo, que precisa ser aliviado da angústia, que precisa que o Senhor faça algo novo. Porque essa oração é muito atendida também, porque é uma oração sincera. Senhor, faz algo novo. Eu quero experimentar algo novo. Eu quero ter algo novo. Então, que o Senhor nos traga um renovo físico, mental, espiritual. Então, nesse momento, eu convido você a se levantar.